IMIP Educa, seu podcast de conteúdos em saúde para estudantes, gestores, profissionais de saúde de todas as áreas. Aqui você fica por dentro de tudo que tem de mais atual, com fundamentação científica, com experiência em MIP, para fazer a diferença na sua formação e prática profissional. O tema hoje é comunicação no cuidado paliativo pediátrico. Então, para esse tema sensível, importante, relevante, nós vamos contar aqui com a presença de duas pessoas maravilhosas que eu vou apresentar para vocês. Nosso primeiro convidado de hoje é Diego Santos de Oliveira. Ele é fisioterapeuta, é mestre em cuidados paliativos, doutorando em saúde integral, especialista em fisioterapia respiratória e terapia intensiva neonatal e pediátrica, é coordenador da UTI pediátrica do IMIP, é plantonista da UTI pediátrica na Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco e é professor de pós-graduação. Seja bem-vindo, Diego. Muito obrigado, Larissa. É sempre um prazer. Ai, que coisa boa. Olha aí, tá vendo? A gente hoje tá com currículo de peso, pessoas de peso. Para continuar essa conversa, nossa querida Sheila Levi, que vocês já conhecem aqui do IMIP Educa Cast, e é maravilhosa. Ela é pediatra, mestre em saúde materna e infantil pelo programa do IMIP, é coordenadora da UTI pediátrica do IMIP, é médica dos cuidados paliativos pediátricos do IMIP, tem especialização em medicina intensiva e é paliativista e é presidente da Academia Estadual de Cuidados Paliativos de Pernambuco. Seja bem-vinda, Sheila. Obrigada, Larissa. É sempre muito bom estar aqui falando de um tema que é a paixão da gente, né? Olha aí, então é falando sobre paixão que a gente vai começar a conversar hoje. Eu queria começar escutando você, Sheila, escutando a sua experiência em trazer esse serviço de cuidados paliativos pediátricos para o IMIP. E eu sei que é a sua paixão, então, em falando de paixão, o que é que lhe motivou a trazer e para a gente começar a falar sobre esse tema importante de hoje? A paixão surge, né, quando a gente se motiva a fazer algo e que é importante, né, para as outras pessoas. Então, hoje, o que a gente vê nos currículos, essa ideia de que o profissional de saúde ele tem que salvar vidas, né, e isso frustra muito a gente. E quando eu percebi lá atrás que eu não ia salvar vidas, mas que eu podia cuidar de todos, né, que estavam ali junto de mim. Então, o cuidados paliativos trouxe esse outro tipo de visão. E aí não tem como se apaixonar, porque você cuida das pessoas e você deixa de lado esse ego de que eu vou salvar todos. Não, eu vou cuidar de quem estiver perto de mim, de quem estiver sob o meu cuidado. Então, e isso essa vivência traz pra gente experiências emocionantes que a gente vai vivendo ao longo dessa trajetória, e aí você vai se apaixonando cada vez mais pelos cuidados paliativos. Ah, que coisa boa. E aí, quando a gente fala de cuidados paliativos, a gente tem que entender que a equipe multiprofissional, ela é essencial, né? Ela é essencial em todos os cenários. Eu sou suspeita para falar, mas é essencial em todos os cenários. Mas no cuidados paliativos, a gente sente uma necessidade de uma abordagem que todos estejam preparados para trabalhar com esse paciente. E aí eu queria escutar de você, Diego, qual é esse seu olhar, qual a importância do profissional, da equipe multiprofissional estar habilitado, ele saber fazer essa abordagem. E conta um pouquinho da tua história com os cuidados paliativos pediátricos. Perfeito. Eu compartilho com Shelinha dessas emoções que a gente vai trabalhando na nossa formação, né? No primeiro momento, na faculdade, a gente não teve muito contato com cuidado paliativo, né? E logo em seguida da faculdade, eu vim fazer residência aqui no IMIP. E aí foi quando eu tive a sorte de conhecer Sheila, que já falava sobre o cuidado paliativo. Isso já tem alguns anos, né? E eu tive a oportunidade de começar a compartilhar com ela alguns momentos desse cuidado. Desde a comunicação, a um apoio com a equipe muito profissional e vendo o quanto que a gente é válido nesse processo. Concordo também que tive uma disruptura, né, dentro daquele sentimento de salvar toda a vida e entender que eu posso cuidar de todas as vidas, né? Então, naquele momento ali, foi me inspirando para o cuidado paliativo. E aí, em seguida, fiz um mestrado em cuidado paliativo também aqui do IMIP, né, que também faz parte, né, de uma iniciativa de associar a residência com a pós-graduação do mestrado. Isso para mim foi muito válido, porque eu consegui, né, ter mais detalhes sobre o cuidado paliativo em sua essência, né, pesquisar também dentro dessa perspectiva e a partir daí eu me abracei, né? Então,
consegui compartilhar um pouco desse conhecimento do cuidado paliativo na UTI neonatal. Hoje estou com Shelinha lá na UTI pediátrica e a gente tem construído momentos bem importantes, principalmente com comunicação do paciente e a tomada de decisão, que é um momento muito sensível, que é muito presente dentro da UTI, e desde aí a gente vem tentando também formar outros profissionais, né? Então, a entrada do cuidado paliativo com a equipe multiprofissional, ela é muito importante, porque as nossas perspectivas, elas vão mudando. E a gente vai entendendo que aquele cuidado, ele vai para além de salvar a vida, né? É o cuidado com a qualidade de vida, né? Com a dignidade do paciente e o entendimento, né? De que as fases, elas precisam acontecer e a gente tem que estar ali para participar e apoiar em todos os momentos, tanto a criança quanto a sua família. Perfeito. Eu entendo que a criança, a família e o próprio profissional, né? Exatamente. Eu acho que esse é um outro grande desafio que vocês vêm enfrentando com maestria no dia a dia, que é esse trabalho com o profissional que está ali na ponta, que também veio dessa formação voltada para o salvar, né? Para o curar, e que precisa ali daquele cuidado também, daquele colo também, quando já existe um laço com aquele paciente. E aí eu queria escutar de vocês, qual é como foi nesse primeiro momento trazer essa fala sobre o cuidados paliativos para quem nunca, no dia a dia, ali na ponta, o profissional que nunca tinha lidado. Quais foram os principais entraves? Quais foram as principais dificuldades? E como é que vocês têm lidado com isso, já que já avançamos tanto, né, nesse cenário? Foi desafiador, viu? Não foi fácil. Tiveram momentos, assim, de sofrimento, inclusive, né? Por você tá indo numa caminhada e ver que a sua equipe não tá indo. E aí, a gente precisou fazer cursos, preparar e conversar sobre o tema. Então, tiveram algumas conversas e, inclusive, eu disse para a equipe, principalmente dos técnicos de enfermagem, né? Acho que numa conversa mais tensa que a gente teve, assumi a minha responsabilidade naquele processo, porque eu tinha caminhado e minha equipe não. E então, eu tinha responsabilidade sobre isso, mas eu disse a elas, vou voltar e vou buscar vocês. E aí, a gente fez todo esse treinamento. Hoje, as coisas são muito mais tranquilas, anos depois, mas foi um trabalho que a gente sempre diz, né? O trabalho de formiguinha, mas você vai preparando, você vai conversando no seu dia a dia e as pessoas vão enxergando que aquilo tem uma forma mais digna, né? Então, você vai ensinando também pelo seu exemplo, né? Porque a gente vai aprendendo, vai mudando a nossa postura, né? Em relação à comunicação, principalmente. E em relação ao acolhimento, e as pessoas vão vendo que o seu discurso não destoa do seu comportamento. Isso é uma forma mais poderosa de ensinar, né? De mostrar o que você está fazendo. Hoje a gente ainda tem a preocupação, a gente teve o curso, né, do IMIP Educa, as técnicas de enfermagem fizeram e elas trazem muitas questões. E aí é interessante... Eu relato, né, que teve um evento de uma paciente que estava na UTI e era um quadro bem complexo e a gente sabia que era grave, era um paciente de cuidados paliativos, claro, porque é um paciente grave, mas não era um paciente que a gente estava discutindo limitação de alguma tecnologia, porque a gente esperava uma proposta. Só que essa paciente agravou e ela acabou falecendo. E quando passou 2 dias, uma técnica minha veio me dar um carão, porque ela disse, a gente fala tanto de cuidados paliativos e por que essa criança, para morrer, teve que ser entubada, teve que não sei o quê, me dando um carão. E eu fiquei tão feliz de ter recebido esse carão. Acho que foi o primeiro carão que eu recebi com felicidade. Porque eu senti ela empoderada, e se sentindo no direito de questionar e de poder participar daquele processo. E realmente, assim, a gente reconhece algumas coisas que poderiam ter sido feitas, outras que não deveriam ser, que levaram a sofrimento, mas expliquei para ela qual era o caso e ela, agora sim. E ela confessou que estava sofrendo porque achava que a gente tinha feito distanásia com aquela criança. Mas quando eu expliquei o que a gente estava esperando acontecer e que por
disso a gente não tinha discutido limitação, mas que talvez a gente devesse ter discutido. Mas reconheci, pedi desculpa a ela e reconheci que a gente falhou, porque se ela é da equipe e não estava sabendo disso, então nós falhamos, né? Minimamente na comunicação. Minimamente na comunicação, que é o mais importante, né? Então, a comunicação, ela até ajuda nisso, né? No sofrimento da equipe, minimizar sofrimento. Então, se tá tudo alinhado e tá conversado, a gente precisa, o sofrimento, ele dilui, você distribui, você compartilha, você entende. Então, às vezes até não existe esse sofrimento, porque você entendeu o processo. Perfeito. Se a equipe não entendeu, é o que vai trazer sofrimento. Então, é alinhamento, comunicação com a equipe. E você reconhecer que mesmo a gente que já está há algum tempo nessa caminhada, vão acontecer falhas no processo, porque nós somos humanos e somos sobrecarregados num sistema que nos sobrecarrega, que é o SUS, uma demanda enorme. Mas a gente sempre saber que pode dar um passo atrás e resgatar o que foi perdido, né? Então, esse evento foi muito legal, porque primeiro deixou um aprendizado enorme. Perfeito. Então, essa divisão, né? A gente está falando aqui de divisão de responsabilidade, de corresponsabilidade, da equipe se empoderar, da equipe ser protagonista no processo. E aí eu queria escutar de você, Diego, assim, quais são esses... A gente falou aqui de comunicação, e aí eu queria saber, nessa divisão de responsabilidade da equipe, na equipe multi, quais são os grandes desafios de comunicação quando a gente está falando de cuidados paliativos pediátricos? Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto é chegar no entendimento do prognóstico do paciente. Né? Porque a gente sabe que o prognóstico ele tem uma característica de ser médica, né? Mas quando a gente pensa na aquisição de outros profissionais que podem influenciar dentro dessa tomada de decisão, vem a equipe multi. Então, eu posso falar muito bem sobre funcionalidade e compartilhar isso com a equipe médica para traçar esse prognóstico do paciente. E quando a gente tem uma equipe, né, que está disponível do entendimento do cuidado paliativo, que entende sobre funcionalidade e há esse compartilhamento de ideias, a gente tem um alinhamento melhor sobre o processo do paciente. Inclusive para entender em que fase do cuidado ele se encontra. Ele pode ser um paciente de fase 1, fase 2 ou fase 3, e a partir disso a gente vai ter metas funcionais e de prognóstico terapêutico. Então, isso é muito importante no cenário de UTI, porque a gente entra num momento que é bem sensível, né? Que acaba sendo a extubação paliativa, né? Então, ter um entendimento sobre uma proposta de extubação paliativa, ela é totalmente diferente daquela extubação que a gente faz com a proposta curativa. Então, até para isso ficar mais fácil de entendimento para a equipe e para o fisioterapeuta que está muito envolvido nesse processo, ele requer um pouco de demanda de compreensão da qualidade de vida que a gente espera daquele paciente, não é? Então, não existe um protocolo amarradinho sobre extubação paliativa, né? Mas existem propostas que vão visar aquela qualidade de vida. Quando eu digo um protocolo que não é amarrado, é em que momento a gente vai estar retirando aquela tecnologia do paciente, né, para enxergar se ele vai ter um tempo maior de vida, um tempo menor de vida. Isso eu digo quando eu falo sobre, às vezes a gente não tem um protocolo que possa realmente trazer essa resposta para a gente. Né? A gente vai estar dentro daquele processo, visando a qualidade de vida para aquele paciente e trazendo para ele ali, para a família, um conforto. Né? Então, assim, ter esse entendimento, projetar também o que se espera de funcionalidade para aquele momento da doença, ajuda muito na tomada de decisão e quando a gente traça o prognóstico do paciente. E aí, quando a gente fala de comunicação com a família, isso é muito bacana, né? Porque nesse momento, Sheila sempre convida a equipe multi para essa conversa. Então, é interessante, né? Então, você tem um médico que está falando sobre a doença, e tem um fisioterapeuta falando sobre funcionalidade, e tem o enfermeiro que vai estar ali falando sobre o cuidado com aquela criança. Então, quando a gente tem um entendimento antes para abordar aquela família, fica fácil de a gente ter uma comunicação mais assertiva. Eu acredito que a família é um grande desafio, né? Assim, um grande desafio que eles engajem, compreendam e que nesse momento sejam parceiros e façam com que o processo seja mais leve para todos, principalmente para eles e para o paciente. Aí eu queria saber, assim, a família, habitualmente, como é que estamos vivendo no nosso dia a dia, na nossa prática de hoje? Como é que a família tem se portado? Como é que a família tem recebido uma informação dentro desse contexto multi, com todo mundo ali abraçando, com todo mundo falando a mesma língua? A gente
tem tido, assim, boas experiências, né? Acho que bons relatos, vamos dizer assim, né? Porque a gente tem essa ideia do acolher mesmo, né? Então, quando é um paciente que chegou, e a gente fala muito da UTI porque é a nossa atuação, né? Mas isso cabe para onde o paciente estiver, mas você sabe que é um paciente que vai complicar, né? Um caso mais complicado, uma família mais sofrida. É você chegar logo junto dessa família e numa primeira conversa, não necessariamente você já ir dizendo, né, da gravidade, do risco da possibilidade da morte, né? Não, você realmente querer saber quem é aquele indivíduo, né? Quem é aquela família? Como é que eles vêm vivendo, né? Se for um paciente com uma condição crônica complexa, por exemplo, como é que eles vêm vivendo? A história deles. Então, as pessoas, elas gostam disso, de serem enxergadas. E quando a gente faz isso, elas imediatamente se conectam com a equipe e vê, não, meu filho aqui, não somos só uma doença, né? Somos um binômio, né? Família e paciente. E uma coisa que eu me exercito todos os dias eu chamo as mães pelo nome. Perfeito. Eu não uso esse termo, mãezinha, paizinho. Como é o seu nome? E se eu esquecer, eu digo, esqueci seu nome. E como eu esqueço mesmo, né? Eu já vou dizendo. Eu estou lhe perguntando agora, provavelmente eu vou perguntar outras vezes, porque eu esqueço. E aí ela já faça esse combinado e ela já acata. Então, quando a gente vai para as conferências familiares, que são aqueles momentos onde você vai fazer uma comunicação mais difícil, de algum prognóstico, de plano terapêutico, retirada, ao máximo possível a gente leva a equipe multi. Então, fisioterapia e tudo. Mas, se você não puder, porque às vezes a gente fica achando que tudo é maravilhoso, né? E a gente também vai fazendo do jeito que a gente consegue. Mas o importante eu não consegui porque a demanda está enorme. Eu fiz a minha conferência familiar e não teve ninguém da equipe multi, por exemplo. Diego não estava, ou a enfermeira estava tendo intercorrência, mas eu tinha marcado aquela conferência. O importante eu terminei ali, conversei, a minha equipe multi precisa saber o que foi conversado, o que foi combinado, qual foi a minha impressão que eu tive com relação à família. Então, é uma família que eu tive a impressão de que teve uma aceitação melhor, não é uma família que não teve uma aceitação boa, a gente vai precisar de outros momentos, eu vou precisar da psicologia mais junto. A psicologia entra muito nessas conferências familiares. Mas, na medida do possível, sempre ter alguém da equipe multi. Porque isso fortalece o acolhimento, né? E para o cuidado contínuo, quando a gente fala de comunicação, não é você estar sempre tendo reuniões com a família, sabe? Porque isso é cansativo também, tanto para a família como para a equipe, né? Mas é o estar presente, o estar disponível, é o chegar e dizer: oi Maria, você como foi hoje? Conseguiu descansar um pouquinho? Conseguiu seu outro filho? Conseguiu? Então você perguntar coisas do cotidiano dela e coisas que realmente pareçam que pareçam não, né? Que são interesse, né? De você realmente ter esse interesse genuíno pelo indivíduo, né? Isso conecta de um jeito muito mais do que essas reuniões estruturadas e formais, que são importantes nos momentos que elas cabem, né? Mas só para dizer aqui que a comunicação, ela não é só isso, né? Não é só o protocolo, né? O Spike lá, que é o que mais fala. Não é só o protocolo. É o dia a dia mesmo. Perfeito. Importante, importante. E quando você fala da equipe multi como um todo, eu estava realmente refletindo a importância do fisioterapeuta, que vai fazer esse manejo, do psicólogo, que pode dar esse suporte, do assistente social, que vai entender em que contexto social aquela família está inserida, que às vezes, infelizmente, a família depende, inclusive financeiramente, daquela criança que tem uma doença crônica, que o benefício era a única fonte de renda da família, que se dedicava integralmente ao cuidado daquela criança em casa. Então, de que forma aquela família vai lidar com a perda daquela criança? Então, existe, eu acredito, que contextos bem complexos e que
todos nós profissionais, o nutricionista, eu me coloco como nutricionista que sou, pediátrica, né? Que eu sei que também, às vezes, a escolha da melhor fórmula infantil para utilizar naquele momento, para trazer mais conforto, para que a escolha seja o mais assertiva possível, para que a gente combine esse investimento no bem-estar da criança naquele momento difícil, né? Então, eu acredito realmente que toda a equipe multi tem muito a aprender e a contribuir nesses momentos, né? Não é algo limitado, é algo imenso, um campo muito vasto que tem para se formar de profissionais, né, que vão lidar. E aí uma reflexão que eu sei que muito se pensa no cuidados paliativos, a gente está focando muito aqui no cuidados paliativos dentro de uma unidade de terapia intensiva, mas os cuidados paliativos, eles são bem mais amplo do que isso, né? Eu queria escutar de vocês o tamanho do que é trabalhar o cuidado paliativo na pediatria, mas para além da unidade de terapia intensiva. Larissa, falando sobre isso, né, sobre essa conexão com a família, né, ela é muito interessante quando os pais entram com a gente, como eu falo como fisioterapeuta, quando a gente tem uma proposta para ele para atingir e ele fica na expectativa. Se a gente tem uma criança com desmame difícil da ventilação mecânica, a gente faz um projeto para ele, não, vamos tentar tal coisa para hoje, amanhã a gente acrescenta, na frente a gente faz um pouco mais, aí ela fica. Quando você chega, eu consegui. Não, ele conseguiu. Então, eu estava aqui com ele o tempo todo, sabe? Essa expectativa e essa troca, ela é muito valiosa, né? Porque a gente acaba se aproximando muito dessa família, a gente deixa muito real também o que a gente está conseguindo construir, desde quando o paciente ganha, quando ele não consegue, e isso também valida muito a situação clínica do paciente. Isso ajuda muito dentro desse processo, né? E trazendo um pouquinho para essa visão mais ampla do cuidado paliativo, né? Então, a gente tem outras situações com pacientes de fibrose cística, né, que tendem a cursar com uma perda importante, principalmente da função, né, quando a gente fala de dispneia, pequenos esforços, né, uma dificuldade para manter uma higiene brônquica, e aí é interessante sempre ter um acompanhamento multidisciplinar, né. Em específico, esse paciente, ele precisaria de uma reabilitação pulmonar, não é? Ele precisa fazer um acompanhamento ambulatorial, tal quanto também vai precisar de terapeuta ocupacional, nutricionista, cuidados com enfermagem, né? Para que ele consiga, né, ter um tempo maior entre as crises de piora e ele consiga também garantir para ele ali uma melhor qualidade de vida. Então, isso é quando a gente pensa no paciente ainda de fase 1, isso é muito importante, né? Entender o paciente de fase 1 com outras terapias que não são apenas medicamentosas, para garantir para ele uma qualidade de vida maior e um tempo maior de curso de doença com qualidade de vida, é extremamente importante. Porque o cuidados paliativos, ele nasce lá com Cicely Sauder, né, na Inglaterra. Mas quando você vai ler para coisas assim, estudar filósofos e tal, já tem uma pincelada ali de cuidados paliativos quando diz olhar para a pessoa de forma integral. Porque quando a gente fala qualidade de vida, é muito amplo, né? Agora, claro que a saúde, ela é um aspecto muito importante da qualidade de vida, porque quando você está doente, as outras coisas vão estar comprometidas, com certeza. E aí você vai para um paciente que ele tem uma doença, e é uma doença crônica, incurável, mas ele vai ter que viver com aquilo. Então, como é que a gente fala de qualidade de vida se o básico, que é a saúde, está comprometida? Aí a gente fala de reabilitação, ou não vai reabilitar, pelo contrário, ele vai piorar com o curso da doença, então a gente precisa adaptar nesse contexto. E aí a gente vai olhar para os aspectos multidimensionais, é muito complexo. Como é que a gente vai dizer que é o médico que vai fazer isso? Sozinho. Não vai dar errado com certeza, vai faltar com certeza. Por mais esforço que a pessoa tenha, e eu falo isso porque comecei essa jornada sozinha e graças a Deus não estou mais sozinha, a gente está agora, a equipe multi está se abraçando com isso, mas por mais esforço e boa vontade que você tenha, não dá, vai faltar, entendeu? E aí eu lembro de no outro, não foi aqui no IMIB, foi outro hospital que eu trabalho, e a gente tava com um paciente muito grave e tal. Eu gosto de trazer os casos porque a gente vai ilustrando, né? Os casos são maravilhosos, super bem-vindos.
tinha essa história, o paciente muito grave, já em processo ativo de morte, na UTI a gente vai pegar muito desses pacientes, né? É o paciente quando a doença evoluiu e aí ela já não tem uma proposta de reversão, ou foi uma doença aguda ou mesmo numa condição crônica. E na UTI vai ser muita vivência da gente, né? E o cuidados paliativos é muito antes, né? Começa muito antes. Mas na UTI a gente tem muito essa vivência natural de se entender, né? Então, esse paciente ele já estava em processo ativo de morte e eu cheguei, era outro hospital que eu trabalho. Não, a mãe não aceita que a gente limite as coisas, né? Como se ela estivesse pedindo por distanásia, né? E aí, fui conversar com a mãe, né? E aí, de novo, vem a comunicação, e a comunicação como ferramenta de escuta, principalmente. E aí, nessa conversa, ela trouxe para mim que o filho dela não podia morrer até o dia tal. Aí eu disse, mas por quê? Aí ela, porque eu sofro com ele há tantos anos e eu preciso receber o benefício dele nesse dia para poder fazer o velório dele. Porque senão eu não vou ter dinheiro para fazer o velório e o enterro do meu filho. E eu não estava pronta para isso, porque ela disse, porque o dinheiro do mês passado, eu comprei tudo em fralda, em produtos para a higiene do filho, para o cuidado com o filho. Aí ela mostrou várias fotos. Ó aqui, doutor, um monte, pacotes e pacotes. E aquilo me trouxe assim, eu disse, meu Deus, assistente social, corre aqui e me ajuda. Como é que a gente dá conta disso, né? Como é que a gente pode ajudar? E aí foi aquela correria. Então, veja, isso é uma coisa que foge completamente daquela visão que o médico, né? Eu tô ali, a gente tá preparado o quê? Para olhar a doença, para olhar o remédio, não sei o quê, que tá mudando, graças a Deus. Mas olha como é amplo o ser humano, veja. A preocupação dela, quando você se aprofunda e pergunta assim, o porquê? Ele não pode morrer até o dia 28. Ah, tá bom, mas a gente não pode, eu podia dizer, a gente não pode garantir isso, né? E acabou, encerrou a conversa. Mas quando a curiosidade, então eu digo isso, vamos ser curiosos, né? Isso. Por quê? Mas por que 28, assim? Caramba, muito. Aí quando ela trouxe isso... Muito importante. Tá vendo como olhar o ser humano na sua individualidade é extremamente necessário, né? É impactante escutar isso. E, ao mesmo tempo, eu já pensei isso em relação ao serviço social. O serviço social enfrenta muito isso no dia a dia, né? Assim, a equipe se envolve com situações como essa, de uma família que depende realmente daquilo ali, que essa mãe queria dar uma passagem digna para o filho dela, né? Ela queria, depois de tanto sofrimento, fazer os ritos, né? Exato, os ritos era importante para ela. Então, o serviço social ajuda muito, porque existem formas de você contribuir para esse momento, né? E aí, pensando nesse paciente no centro do cuidado, a gente falou bastante da família, falou da equipe, aí a minha pergunta, e o paciente? Como é adaptar uma comunicação sobre algo tão sensível, sobre algo tão necessário que o paciente compreenda para uma criança? Isso imagino que não seja algo fácil. Não é fácil, mas a gente se surpreende também. E é interessante, quando cada pergunta que você chove aqui um monte de situações que a gente viveu, né, que a gente vai se deparando e que vai construindo o nosso conhecimento, né, trazendo uma bagagem assim. E os pacientes ensinam tanto a gente, inclusive as crianças, né? Então, já tem estudo que mostra que as crianças, elas são capazes de entender sobre a finitude da vida. E nem é um estudo novo, de 1998, 88, se eu não me engano, não estou bem certa. Que crianças, a partir dos 3 anos de idade, elas já tinham noção sobre a finitude da vida, mesmo que ninguém tenha falado sobre isso com elas, sabe? Elas já tinham aquela noção. E aí existe a teoria do menor maduro, né? Então, traz que crianças que elas são submetidas a um sofrimento, de vida por um adoecimento e tudo, elas têm amadurece mais cedo do que as crianças que não têm esse perfil. E a gente vê mesmo isso
na prática, como crianças assim, de 5 anos, já assim, tomando decisão e podendo responder pelo seu cuidado, principalmente essas crianças com condições crônicas. A gente teve um caso de um paciente, lá vou eu com os casos, né, Pode falar, por favor. paciente de fibrose cística, 5 anos de idade. Ele decidia quando ia ou não ia fazer a VNI na UTI. E quando ele decidiu que ele não ia mais fazer a VNI, que ele não queria mais e que ele não queria entubar, 5 anos de idade. Nossa. E a gente foi, conversou com a família acatou, a gente acatou e ele participou desse processo de tomar a decisão. Então, o que eu digo, é a gente olhar para a criança como um indivíduo, e todas as vezes eu peço isso para as famílias, né, para a gente fazer essa reflexão, que ele é um indivíduo, apesar de pequeno, mas ele tem o direito da dignidade plena, né, e se é uma criança que não tem um impedimento, não é um bebezinho, não é um paciente com uma condição neurológica que impeça do ponto de vista cognitivo, ele precisa ser escutado e ele precisa ser validado as suas demandas. As famílias, quando elas optam por esconder dos filhos algo, também não é de maldade, né? Tem sempre aquela perspectiva de que se a criança souber, ela vai desistir ou ela vai sofrer mais, né? A gente acolhe esse medo da família, porque é um medo que é válido, né? Então, toda angústia e todo medo vem de algum lugar e precisa ser acolhido. Mas a gente tenta fazer a família entender que a criança, se ela não recebe as informações, ela vai preencher aquelas lacunas, com questões que ela vai começar a imaginar e ver. E é uma mente que é imatura. Isso. Então, ela vai preencher, eu tô doente porque é minha culpa. Ou minha mãe está doente porque eu fiz uma malcriação. Ele começa a preencher, e isso é muito perigoso. Sim. Porque a criança começa a não dizer, a família não diz para ela o que está pensando e o que está sofrendo, e a criança, por outro lado, começa a não dizer para a família. Se cria um muro ali de silêncio que é muito danoso para todo mundo, e principalmente para a criança, porque aí ela sofre e guarda esse sofrimento. Tem um livro, inclusive, que é Rosa e Momo, que ele trata muito, muito sobre isso. Uma criança que é adoecida e que não consegue falar com a família sobre isso, e ela conversa com a Rosa. E aí os diálogos são maravilhosos, eu recomendo essa leitura. Olha aí, vamos trazer, lerei, sem dúvida. Queria te escutar, Diego, sobre isso. Qual é esse grande... Assim, como é que o fisioterapeuta ali na ponta, você com tanta experiência, tem lidado com esse desafio de se comunicar com as crianças? É bastante desafiador, né? Porque primeiro que a gente tem que entrar no mundo da criança, e a gente entende que não é um mundo como toda criança, né? A gente não está entrando para aquele mundo tão lúdico quanto uma criança saudável, né? A gente já está entrando numa criança que, apesar de ser pequena, tem muita maturidade. E aí, quando a gente fala do processo de reabilitação, né, que a gente precisa muitas vezes da colaboração do paciente, em alguns dias ela não vai estar disponível para esse momento. Simplesmente ela vai chegar para você e vai dizer, não quero fazer nada. E você vai tentar conduzir para que ela te apoie naquele momento, para um benefício, né, de funcional para aquele momento, para atender um objetivo, mas nem sempre vai ser possível. Alguns momentos você vai sentar para acolher, para conversar, né, para dentro daquela conversa fazer uma proposta terapêutica um pouco menos exaustiva ou um pouco menos monótona com relação àquilo que ele já vem sido programado, né, para que a gente consiga desligar um pouco aquele paciente daquele momento e entender que ele pode, né, e deve continuar dentro do processo. Isso é muito comum para paciente crônico, né? Então, paciente com fibrose cística, que precisa ir para um ambulatório de fisioterapia para aprender a expectorar, para manter o toalete da via respiratória, para reduzir o número de infecções, ele vai chegar lá para a gente para uma proposta terapêutica que muitas vezes vai ser muito parecida, né? Então, aquilo para ele se torna cansado. Por quê? Porque ele vê outras crianças para aquele
naquele momento que estariam brincando, e ele está tirando daquele tempo de brincar para fazer outras coisas. Então, até mesmo a gente, como profissional, a gente precisa ver se o paciente está no momento da doença, com o controle que eu poderia estar levando ele para uma atividade mais lúdica, né? Talvez, então, ao invés de vir para mim 3 vezes por semana para o ambulatório, vamos pensar em ser uma atividade esportiva dentro dos seus limites. Aí eu já preciso mais um profissional, preciso referenciar um profissional de educação física para que ele possa ter um olhar diferente para aquele paciente. Então, quando a gente tem uma rede integrada, né, que a gente tente facilitar esse percurso para o paciente, inclusive para entrar dentro das demandas dele, tá? O paciente nunca vai chegar para obedecer o meu protocolo. Ele vai tentar fazer aquilo, mas eu tenho que entender qual a demanda dele de hoje. Talvez hoje ele não tenha dispneia. Hoje ele está aqui para mim para conversar. Vou fazer o tratamento de dispneia, mas eu vou dedicar um tempo para escutar ele, né? Às vezes isso é muito importante, né? A gente precisa ter esse olhar multidimensional, que ele vai além daquele fato concreto, daquilo percebido, né? Ele precisa ir para o holístico, né? Quais das áreas do paciente, além do aspecto físico, que eu posso estar contribuindo? E aí a gente sempre fala que cuidado paliativo, né, Sheila? É aquele mingau que a gente coloca a colher, mas não azeda. Azeda, é. Tá? Coloca a colher no mingau do outro. Isso. Importante. Por quê? Porque a gente chega perto. Compartilhado. Exatamente. A gente chega perto daquele paciente, né, numa esfera que não é nossa, para um acolhimento, e se a gente julga que precisa de um direcionamento maior, a gente referencia. Então, isso é muito importante para, inclusive, fazer o elo com o paciente, essa comunicação ficar mais fácil e até a progressão dentro das etapas de tratamento. Porque é o que conecta, né? Porque quando comunicação é direta, é conexão. A gente tem que... claro, os protocolos eles ajudam para você começar, né, a estudar comunicação, mas a gente saber onde é que a gente pode conectar com o outro. E a gente não conecta córtex e córtex, né? Sim. Principalmente com criança, né? A gente vai conectar ali no lúdico mesmo. Então, se o paciente chega para Diego e ele já tem um protocolo rígido e Diego não escuta, ele não adere àquilo, entendeu? Ele não vai querer ir. Então, se quando ele chega lá, rola uma brincadeirinha, né? Rola um momento lúdico, aí isso já conectou. Aí ele até topa fazer a parte chata do tratamento, entendeu? Porque ele gostou tanto, né, daquele tio que brincou com ele, que tá bom, eu faço isso. Então, é o que conecta na comunicação. Então, por isso que... E aí a gente leva para os maiores e para as famílias. Então, quando você... começa uma comunicação se apresentando e perguntando quem é o outro, se interessando pela vida do outro, ele conectou com você. E aí, as coisas mais difíceis depois, as coisas difíceis de serem ditas, eu já não sou um estranho que estou lhe dizendo, é alguém que já se conectou com você. E se conectou no que é lúdico para o indivíduo adulto. E o que é lúdico para a gente? É a nossa vida, né? Isso. É se eu dormir bem, se eu comi uma coisa gostosa, se o meu outro filho tá bem guardadinho, entendeu? Então, é o cotidiano do dia a dia. Então, o lúdico é o que conecta. Que importante. E assim, de fato, eu acredito que a compreensão sobre comunicação eu aqui escutando vocês assim atentamente e refletindo sobre tudo que eu já sabia sobre comunicação e o quanto eu estou aprendendo agora sobre comunicação, realmente como a escuta é extremamente importante e como é subvalorizada, né? Eu acredito que a própria equipe, eu falo como equipe, como talvez a gente não esteja nessa correria do dia a dia, multitarefas que nós todos somos, como talvez a gente não esteja dando todo o tempo que a gente precisa dar para escutar, gerar conexão, para que isso gere engajamento daquele paciente e daquela família com a sua proposta terapêutica. E como essa escuta também vai garantir que a equipe fique cada vez mais coesa, que a gente consiga entender o paciente realmente na sua individualidade, personalizar cada vez mais esse tratamento. Eu fico imaginando, talvez naquele dia mudar um pouco o cenário, né? Vamos sair aqui do ambulatório, vamos descer, o paciente tem condições, vamos descer para uma área, vamos para... Nossa, tem tantas coisas que podem ser feitas quando você exercita essa comunicação, coloca o paciente no centro do cuidado, se corresponsabiliza, né?
Eu achei lindo essa troca de vocês, assim, cada um falando da importância do outro, falando da importância dos outros membros da equipe, como cada um é protagonista dentro desse cenário. E diante disso, eu realmente me deixa muito reflexiva de como a gente tem como caminhar, como progredir, como o terreno é imenso, é amplo, é vasto, para que outros profissionais aprendam. E nesse contexto de aprendizado, eu sei que existe aí uma possibilidade uma possibilidade não, a realidade. Existe um curso sendo produzido dentro da nossa plataforma do MP Educa para essa comunicação, focado nessa comunicação para os cuidados paliativos pediátricos. Eu queria escutar de vocês desse curso, porque a gente já sabe que aqui o terreno é fértil, é amplo, e que essa é uma instituição renomada e com pessoas muito, muito capazes de conduzir, né? Queria escutar de vocês. Esse curso a gente idealizou. Ele não é só de comunicação, né? Ele é de cuidados paliativos. Porém, a comunicação é tão importante que dos 4 módulos, um é sobre comunicação. Porque o cuidados paliativos tem lá os pilares, né? Que é equipe multiprofissional, comunicação, acolhimento da família e manejo de sintomas. Então, são os 4 pilares do cuidados paliativos. Mas veja, acolhimento da família é feito com comunicação. Equipe multidisciplinar só trabalha se houver comunicação. E o controle de sintomas, para eu saber o que meu paciente está sentindo, realmente eu preciso de comunicação. Então, eu costumo dizer que a comunicação é o pilar dos pilares do cuidado paliativos. Então, o módulo desse curso é sobre comunicação. Então, essa ideia da gente trazer a comunicação como ferramenta e para os profissionais de saúde, eles colocarem na prática dele que é imprescindível aprender sobre comunicação, ter estratégias de comunicação, estar disposto a fazer uma escuta sistemática. E não só que eu preciso aprender as técnicas de reabilitação ou os tratamentos propostos ou como eu cuido, deixando cada um na sua área, mas a comunicação, ela perpassa por todas as áreas. E todas as áreas precisam dominar essa estratégia. Então, hoje, o que eu digo para os profissionais de saúde, de um modo geral, aprendam lá tudo que está lá no currículo de vocês, né? Mas aprendam sobre comunicação. Tenham esse interesse, que é de suma importância, porque aí é nessa hora que a gente se torna um profissional melhor. Perfeito, perfeito. E aí, eu retomando um pouco aqui do que a gente conversou, pensando um pouco se existem também barreiras que vocês visualizam na prática, no dia a dia, nas questões éticas, religiosas, né, nas questões culturais. Eu acho que a gente poderia conversar um pouquinho sobre isso. No dia a dia de vocês, como é que isso impacta? Porque eu sei que a gente atende aqui uma gama de pacientes vindos de origens absolutamente diferentes, com culturas diversas, com religiões diversas. E como é que isso impacta nessa escolha, nesse momento de de lidar com os cuidados paliativos? Bom, é bastante desafiador mesmo, né? Quando a gente pensa nessa dimensão, que ela é muito enorme, né? Com relação principalmente à religião, à cultura, né? Então, até as expectativas da família para aquela criança, que muitas vezes nem pode responder pelo que ela quer, né? E aí a gente fala, né, daquele momento em que o pai precisa traçar essa expectativa para o filho, né? Então fica um pouco desafiador, mas ela é possível, né? Então eu acho que a base de tudo é a comunicação. Então quando a gente percebe resistência, é porque a gente precisa abrir mais a escuta do que a fala. Entender aonde que aquele paciente tem mais dúvidas, né? Na verdade, aquele familiar também, né? Acolher e pensar de como é que a gente precisa fazer essa entrega, né? Então, quando a gente vai conversar sobre condições difíceis, né? A gente precisa saber até o que ele quer ouvir, não é? Por quê? Ou até onde ele sabe sobre aquilo, né? Porque a gente também não pode trazer tudo que vai
causar, na verdade, mais distanciamento entre o profissional e aquela família, né, do que uma aproximação. Então, respeitar, né, isso muito importante na parte de perceber, né, o familiar, né, ela é um passo importante. Então, para a gente fazer tudo isso, a gente precisa de tempo. Então, uma comunicação, ela nunca vai poder ser às pressas. Ela vai precisar de um ambiente controlado, com o tempo disponível, com uma percepção sobre aquela família. A gente vai ter que entender o que é que ela quer para aquela conversa, porque a conversa ela não pode, e talvez ela não precise, ela ser completa para traçar todo o prognóstico do paciente. Uhum. Ela pode ser tratada por etapas. Então, esse momento aqui, a gente precisa falar sobre isso, a gente tenta ver como é que está a troca, a gente entende se pode avançar um pouco ou não, espera um tempo, né? A gente não precisa fazer uma nova comunicação no próximo dia. Não, a gente dá um tempo de maturação, de conversa com outras pessoas da família que ainda não estão dividindo aquele cuidado, principalmente quando a gente fala de cuidado hospitalar, porque sempre tem uma pessoa que se sobrecarrega mais, né? Então, as outras pessoas que estão em casa estão com expectativas, querem notícias e não entendem a complexidade porque não vivem aquele momento. Então, quando a gente tem, né, a aproximação dessas pessoas que também são rede de contato, que são pessoas de apoio, trazerem para a compreensão nesse momento é extremamente importante. Então, essa comunicação, ela precisa ser também para além para o pai e a mãe. Pode ser para os parentes e rede de apoio, né? Porque são eles que, depois que a morte acontece, é quem vai estar apoiando. Então, o pai e a mãe não vai viver aquilo sozinho. Eles precisam voltar para casa, eles precisam ser acolhidos em casa, e para serem acolhidos em casa, eles precisam ter um entendimento muito próximo daquilo de quem está presenciando cada etapa do cuidado da criança. Verdade. Então, mais uma vez, a comunicação aí, escutar. E eu entendo que a formação do profissional paliativista, ela vai muito além, ela é muito mais ampla do que estudar o técnico, né? Porque como é importante entender contexto social, entender de fato a comunidade, a sociedade como um todo, aquela religião que vai tratar o fim da vida de uma forma diferente daquela outra. Como eu acho que quanto mais a gente se apropriar do todo, a nossa escuta ela fica mais qualificada também, né? E o acolhimento fica mais qualificado, né? Quando eu dou aula, eu costumo dizer que o paliativista precisa ser fofoqueiro. Boa! Muito bom. A gente tem que ser fofoqueiro, tem que estar interessado na vida do outro, entendeu? E fofocar pros colegas, entendeu? Ó, tá sabendo que fulano tem a questão social assim, então é uma rede de fofoca do bem, né? Do bem. Mas, na verdade, essa curiosidade que o fofoqueiro tem, né, da vida do outro, a gente precisa ter essa curiosidade sobre a vida dos nossos pacientes e da família, né? Pra gente poder identificar onde é um gargalo que possa estar atrapalhando aquela assistência e a gente procurar atuar. Porque paciente, por exemplo, que recebe o diagnóstico de fibrose cística, ele tem, ou de uma outra doença crônica, ele tem um percurso aí na vida, né, longo, e que não é só a doença que vai atuar na vida dele, né, são questões sociais e aí a equipe multi precisa estar atuando e fazendo essa leitura para que você facilite no que é possível, o que puder, para que ele tenha uma melhor adesão ao tratamento e, com isso, a doença dele vai ser melhor cuidada. Então, isso só vai ser possível isso se a gente tiver interesse em saber realmente como é o contexto de vida no aspecto multidimensional daquele indivíduo, né? Por isso que é isso, paliativista precisa ser fofoqueiro. Fofoqueiro interessado mesmo na vida. Sempre saber por quê, mas por quê você quer... Me conte, fale mais sobre isso. Fale mais sobre isso, deixa eu entender o seu contexto como um todo, né? Exatamente. E aí eu soube que para além do curso que está sendo organizado e que vai ter esse olhar multiprofissional mesmo, que é riquíssimo, eu soube que está acontecendo também a organização de um simpósio, e esse simpósio também vai contar com profissionais da equipe multi. Me contem um pouquinho sobre isso. Bom, foi um momento em que eu e Sheila, a gente estava no plantão, olhamos para a cara do outro e
Vamos fazer um simpósio? Vamos fazer um simpósio? Porque isso é muito importante, né? As iniciativas que já têm sido feitas pelo cuidado paliativo, elas têm sido bem amplas, né? Então, Sheila já vem com um momento de formação das equipes, com reuniões sistematizadas, né? Com temas importantes, com um convite à equipe multiprofissional para esse entendimento e compartilhamento. E faltou um momento que a gente disse assim, e aí? Vamos fazer um simpósio? Vamos valorizar a equipe que já passou por esse momento, que tem botado em prática tudo que a gente discutiu e agora a gente quer contar um pouco do como é que a gente pode divulgar esse cuidado, né? Então, a gente vai ter a primeira edição, né, do Simpósio de Cuidados Paliativos Pediátricos do IMIP. A proposta é a gente... Em agosto. Em agosto, dia 22. Olha aí. Com a proposta de a gente trazer esses profissionais que já tiveram um primeiro contato, que já estão ali experimentando, né, o cuidado junto com o paciente para compartilhar um pouco. Né? No futuro, a gente pretende ampliar. A gente quer um simpósio que consiga trazer também algumas experiências com estudos qualitativos, quantitativos, porque na prática a gente também precisa fortalecer isso, né? Nossas condutas, elas têm sido bem assertivas, mas a gente também precisa divulgar. Então a gente vai começar a pensar nessa parte, né, de pesquisa sobre o cuidado paliativo, que ela é muito importante, né? Até mesmo para a gente ter certeza daquilo que a gente está fazendo, se está alinhado com a literatura, né? Se a gente está tendo respostas semelhantes ou respostas inovadoras, né? Então isso é muito importante para a gente, principalmente como instituição formadora. Né? Então isso é extremamente importante como mais um passo para agregar dentro do cuidado paliativo. Então, todo mundo se sinta convidado, né, para o simpósio, dia 22 de agosto, né? Primeiro simpósio de cuidados paliativos pediátricos do IMIP. Olha aí, então você que está em casa, então 2 convites aqui. O primeiro, que é o Simpósio de Cuidados Paliativos Pediátricos do IMIP, em 22 de agosto, uma abordagem multiprofissional. E para o curso de Cuidados Paliativos Pediátricos, que vai estar disponível na nossa plataforma do IMIP Educa, e que vocês certamente não vão se arrepender de investir seu tempo para uma causa tão importante e que tem uma abordagem tão importante, que é que são os cuidados paliativos pediátricos. Então, eu vou começar a finalizar nossos trabalhos. Eu conversaria horas mais, viu, gente? Mas vou começar finalizando esse episódio de hoje, agradecendo imensamente. Eu, sem dúvida, hoje saio daqui uma profissional diferente do que eu cheguei aqui hoje, escutei e aprendi muito com vocês. Queria parabenizar a paixão que está no olhar de vocês. Vocês precisavam se ver de onde eu estou vendo vocês, porque essa sinergia que a gente observa entre a equipe, a importância de cada um valorizar o trabalho do outro e colocar o paciente no centro do cuidado, como vocês colocam, e como foi importante aprender sobre cuidados paliativos, aprender sobre comunicação, aprender sobre ouvir, aprender a se comunicar melhor e a entender que o paciente é muito mais amplo, mais complexo e que ele precisa, independente do diagnóstico, né, ser cuidado da melhor forma possível. Então, queria agradecer a doutora Sheila, quase doutor, estamos no doutorado, então, Diego Santos também. Então, queria agradecer a Sheila Levi, Diego Santos de Oliveira. Estamos encerrando, né, o nosso episódio de hoje. Se você curtiu esse conteúdo, acesse o nosso site, fique por dentro de mais materiais gratuitos, além dos cursos que farão total diferença na sua formação profissional. Não deixe de se inscrever no nosso site. Se você está ouvindo nas plataformas digitais, a versão em vídeo está disponível no YouTube. Não deixe de se inscrever, de seguir as nossas redes sociais e interagir bastante conosco. Obrigada pela audiência e até o próximo IMIP Educa Cast.